Vamos para a aula de hoje, análise de textos 1000, cartilha 3.0. É uma aula extra, o objetivo da aula de hoje é discutir 5 textos. Eu selecionei 5 textos, na verdade eu não selecionei, eu escolhi os 5 primeiros textos da cartilha 3.0 do Lucas Felp. Eu já comentei com essa cartilha com os alunos, né, com vocês, em outras aulas. O Lucas Felp tem sido um rapaz que tem ajudado muitos alunos aí, né? Tem um canal no YouTube, e em 2018 ali, né, 2019, ele lançou a primeira cartilha com base nas redações do Enem 1000 de 2018. Na época foram 30 redações 1000 ali, né. Em 2019, nessa imagem no meio, a gente tem a segunda cartilha 2.0 com 44 redações 1000 no Enem de 2019, e agora, lançamento de 2021, né, 24 redações 1000 do Enem em 2020. Ele não conseguiu reunir todas, né, mas é a grande maioria dessas redações 1000, desses textos 1000, de alunos de todo o Brasil, ele conseguiu reunir. Então, é um material bastante importante, um material bastante interessante, que está disponibilizado de forma gratuita. Então, agradecemos ao Lucas pelo trabalho que tem feito, né, e desde que a primeira cartilha foi lançada, eu sempre comento com os alunos, né, no início do ano, façam a leitura de textos 1000, sejam os textos que estão nessas cartilhas aqui do Lucas, sejam os textos que sempre estão ao final ali do documento, nas últimas páginas dos documentos oficiais do MEC, do INEP, que é a cartilha do participante, né, o guia do participante, aquela cartilha que sempre tem alguns textos. E o interessante dessas cartilhas aqui, a do Lucas, é que tem muito mais textos reunidos, nota 1000, do que as cartilhas disponibilizadas pelo MEC, pelo INEP. Então, nós temos uma bagagem maior de textos 1000 para serem analisados e, a partir dessa análise, buscar coisas que a gente possa utilizar para enriquecer o nosso texto, a nossa dissertação argumentativa, certo? Então, vamos lá. Eu selecionei, como eu disse, de forma aleatória, os primeiros 5 textos, tá? Então, eu vou começar pelo primeiro. Eu vou fazer análise de cada um dos textos, desses 5, de uma forma mais direta, de uma forma objetiva, sem perder, entre aspas, tanto tempo em cada texto, né? Vou buscar analisar cada um dos parágrafos através daqueles períodos que a gente já comentou em outras aulas sobre a estruturação básica que eu recomendo de um texto, certo? Qualquer dúvida, peço que vocês coloquem, né, nos comentários ou liguem o microfone. Eu sempre coloquei, né, na aula de hoje, eu coloquei a imagem aqui, tá? A imagem do texto, e na sequência eu separei, tá? Em parágrafos, para a gente fazer essa leitura de forma mais direcionada, tá? Então, por que eu trouxe aqui, inicialmente, a imagem da redação, o espelho, o scanner, que o corretor recebe no dia da prova do Enem, né, da prova de redação? Para vocês terem uma noção de como o texto 1000 foi produzido, tá? Basicamente por isso. E tem algumas coisas que a gente pode analisar pela imagem, pelo scanner, por esse espelho. Tá? São coisas que, né, assim, a gente analisa. Né? A quantidade de parágrafos do texto, são 4 parágrafos. As margens, tanto à esquerda quanto à direita. A transição silábica no fim das linhas à direita. Né? A transição de sílabas na passagem de uma linha para outra. A distância entre as palavras e a distância entre a palavra e a linha superior e a linha inferior. A presença ou a ausência de rasuras e como essas rasuras, caso ocorram, como é que esses alunos fizeram? Eles passaram só um traço ou eles escreveram por cima? Vocês podem ver que essa aluna, na linha 16, ela errou e escreveu em cima, que é algo que a gente não recomenda, né? Quando temos um erro, como ali na linha 11, né, ela errou, passou um traço e seguiu, né, a palavra acho que é rótulos ali, tá? Então, a ideia é isso, né, manter o que ela fez na linha 11 e perceba que na 16 ela mudou, tá? A linha 25 tem um outro erro ali, na linha 26 também, né? Então, assim, na linha 7 ali mais um. Então, tem 5 erros aqui com um risco e sequenciando o seu texto, e isso não impediu essa aluna, a Adriele Dias, de 18 anos, de Minas Gerais, de atingir os 1000 pontos. Léo, eu posso tirar 1000 pontos com esses erros? Vocês já estão vendo que pode, né? Pode ser possível.
O mais importante não é, a presença ou ausência dessas rasuras aqui, mas o cerne do texto dissertativo argumentativo é o quê? São as 5 competências. A gente já teve aula sobre as 5 competências. E a base também dessas questões que eu vou fazer hoje com vocês, essas 5 competências, né? Vamos lá, então. Sem mais delongas, sem mais conversas, para não nos estendermos também, né? Vamos aí para a introdução do texto da Adriele, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura, peço que vocês leiam comigo, tá? Vamos fazer uma aula bem direcionada aí para algumas coisas importantes dos textos desses 5 alunos, os 5 primeiros alunos dessa cartilha 3.0 do Lucas Selp. Então, eu vou fazer a leitura do parágrafo, tá? E depois da leitura eu comento algumas coisas, tá? Se vocês quiserem comentar também alguma coisa, comentem, depois a gente conversa, tá? No filme estadunidense, abre aspas, Joker, vírgula, estrelada por Joaquin Phoenix, vírgula, é retratado, SIC, a vida de Arthur Fleck, vírgula, um homem que é, vírgula, em virtude de sua doença mental, vírgula, é esquecido e discriminado pela sociedade, vírgula, acarretando, vírgula, inclusive, vírgula, piora no seu quadro clínico. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, devido a conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana, vírgula, há um estigma relacionado aos transtornos mentais, vírgula, uma vez que os indivíduos que sofrem dessas condições são marginalizados. Ademais, vírgula, é preciso salientar, vírgula, ainda, vírgula, que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto, vírgula, o que gera um estranhamento em torno da questão. É um bom parágrafo de introdução? Claro que é. É um bom parágrafo, sim. Qual é a estrutura básica de um bom parágrafo de introdução de uma redação, modelo Enem, né, dissertação argumentativa, modelo Enem? É uma estratégia introdutiva, que há diversas formas de estratégia, eu não vou comentar todas as formas, a gente já teve aula sobre isso, né, os tipos de estratégias introdutivas. Mas, aqui, a aluna Adriele escolheu falar de um filme que foi sucesso, né, no ano de 2020, que foi o filme Joker, o filme Coringa, estrelado pelo Joaquin Phoenix, que ganhou o Oscar, né, neste ano. Então, ela fez muito bem, né? A estratégia introdutiva foi muito bem colocada, né? Falou ali sobre doença mental, né? No segundo período, tá? É aquilo que a gente já conversou também. Depois da estratégia introdutiva, a gente precisa fazer conexão com o problema Brasil, né? Com um contexto Brasil. E aí ela coloca o conectivo assim como e já parte para a conjuntura brasileira contemporânea, dizendo que há um preconceito perpetuado. Tá? E ali aparece a palavra estigma pela primeira vez. Muitos alunos cometeram tangenciamento, desviou o tema nesse ano, porque não falaram de estigma no texto, o estigma do transtorno mental. Não somente do transtorno mental, mas o que é a palavra estigma. Né? Então, o estigma deveria aparecer. Tanto que a gente comenta, né, a importância da leitura do comando de redação com muita atenção, palavra por palavra, fazendo essa retomada do comando de redação ao longo de todo o texto, através de sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes e elementos de retomada. Então aqui já há um elemento de retomada ao tema que é o estigma relacionado aos transtornos mentais. Ademais, vírgula, é preciso salientar. A aluna aqui já fez uma divisão clássica, né, de 2 argumentos em paralelo. Né? Então, aqui está, quando nesses 2 riscos aqui, é o que a gente chama de paralelo. Né? Então, o primeiro argumento, né, ela vai falar sobre esses conceitos preconceituosos perpetuados, né, e ela vai falar também sobre a carência aí, que a sociedade já carece de informações de tal assunto, certo? Vamos ver se isso se mantém. Tá? Então, uma aluna que fez a estratégia introdutiva, que fez a expansão da estratégia trazendo para o Brasil, e já nessa expansão da estratégia trazendo para o Brasil, ela coloca o seu primeiro argumento, depois coloca um conectivo de ademais e coloca o seu segundo argumento, né? Mantendo aí uma tese, né? Com já modalização discursiva, já a apresentação de palavras de modalização, né? O estranhamento em torno da questão, né?
os conceitos preconceituosos, ela já coloca aqui uma opinião forte sobre o problema. Em primeiro lugar, aqui vocês vão verificar ao longo dos textos aí que os alunos sempre colocam conectivo interparágrafos. Em primeiro lugar, em primeira análise, em primeiro plano. É importante salientar vírgula de início, vírgula. Todas as variações de conectivos interparágrafos, que é inclusive algo que é mencionado lá nas cartilhas de competências, é algo que a gente já conversou, né? A importância desses conectivos para os corretores, certo? Em primeiro lugar, vírgula, faz-se necessário mencionar o período da Idade Média, vírgula, na Europa, vírgula, que os doentes mentais eram vistos como seres demoníacos, vírgula, já que, vírgula, naquela época, vírgula, não havia estudos acerca dessa temática e, vírgula, consequentemente, vírgula, ideias absurdas eram disseminadas como verdades. Tópico frasal, um pouco, na minha opinião, um pouquinho extenso. Eu prefiro tópicos frasais um pouco mais curtos para que depois eles sejam expandidos, mas é uma opção sim, já no tópico frasal, inserir alguma informação de estratégia argumentativa. A gente já teve aula também sobre estratégias argumentativas, os diversos tipos de estratégias argumentativas. Mas aqui, a aluna, ela prefere, dentro dos tópicos frasais, vamos revisar rapidinho. Lembram dos tipos? Definição, declaração, divisão. Causa, consequência, campo e confronto argumentativo. É uma aluna que prefere aqui fazer já uma definição, tá? Ela está definindo um período, ela está definindo alguma coisa que aconteceu na Idade Média. Eu prefiro um tópico frasal mais declarativo, né? Com alguma declaração que depois vai ser expandida. E a divisão, né? O terceiro D, para fechar os 3Ds. Como o texto ele é um pouco mais curto, dificilmente tu vai conseguir dividir mais de uma ideia no tópico frasal, para depois expandir essas 2 ou 3 ideias. Então, geralmente, é ou definição ou declaração no tópico frasal, nessas redações, tá? É perceptível, vírgula, então, vírgula, que existe uma raiz histórica para o estigma atual vivenciado por pessoas que têm transtornos mentais, ocasionando um intenso preconceito e exclusão. Outro sim, vírgula, não se pode esquecer de que, vírgula, graças aos fatos supracitados, vírgula, tais indivíduos recebem rótulos mentirosos. Vírgula, como, por exemplo, o estereótipo de todos que possuem problemas psicológicos. São incapazes de manter relacionamento saudável, vírgula, ou seja, vírgula, não conseguem interagir com outros seres humanos de forma plena. Fica claro, vírgula, pois, vírgula, que as doenças mentais são tratadas de forma equivocada, ferindo a dignidade de toda a população. A aluna fez tópico frasal, a aluna fez expansão. É perceptível, então, que existe uma raiz histórica para o estigma. Outros sim, ademais, além disso, não se pode esquecer, né, sobre essa questão dos rótulos, que ela já tinha mencionado lá no início, na introdução, e ela faz um fechamento dizendo que as doenças mentais são tratadas de forma equivocada e que isso fere a dignidade de toda a população. Um tópico frasal, já com um pouco de estratégia argumentativa. A estratégia argumentativa aqui é uma questão de raiz histórica, mas a aluna nem se aprofunda tanto na raiz histórica brasileira. Ela fala sobre a Idade Média europeia e fica por ali, né? Faz um contraponto, faz uma análise em relação ao Brasil, adiciona uma ideia e depois fecha. Vocês vão ver que quase todos os períodos desses alunos é isso. Tópico frasal, estratégia argumentativa, expande a estratégia, faz um outro comentário e faz um fechamento de desenvolvimento. Essa primeira redação está sendo um pouquinho mais detalhista, né? Retomando alguns conceitos aí que a gente já viu ao longo das aulas nesse ano. Prometo que nos próximos vai ser um pouquinho mais direto. Tá? Qualquer dúvida, mandem. Em segundo lugar, vírgula, salta-se que há, vírgula, no Brasil, vírgula, a importância aí da localização geográfica no texto. Uma evidente falta de informações sobre transtornos mentais. Aqui a aluna já havia mencionado isso lá no final da introdução, né? Com essas doenças. Nesse sentido, conectivo, vírgula, é lícito referenciar, né? Atentem para os verbos utilizados, né? É lícito, é o verbo ser, a importância dele, né, nos textos. É lícito referenciar
filósofo grego Platão, em que sua obra República, interessante estratégia argumentativa, trazendo um filósofo grego, trazendo uma obra importante, reconhecida. Um intitulado, abre aspas, Mito da Caverna, que é algo que acaba sendo um repertório bem amplo, né, que os alunos acabam utilizando aí, tá? No qual homens, vírgula, acorrentados em uma caverna, viam somente sombras na parede, vírgula, acreditando, vírgula, portanto, vírgula, que aquilo era a realidade das coisas. Dessa forma, vírgula, é notório que, olha a importância da modalização, situação análoga à metáfora abordada. Provavelmente esse aluno já tinha preparado isso de forma prévia, ele já tinha isso na cabeça antes. Os brasileiros, vírgula, sem acesso aos conhecimentos acerca dos transtornos mentais, vivem na escuridão. Então, ele fez uma analogia, tá? Isto é, a ignorância disseminando atitudes preconceituosas, retomando o argumento 2 já dito na introdução. Logo, ao fechamento, é evidente a grande importância das informações, vírgula. Haja vista que a falta delas aumenta o estigma relacionado às doenças mentais, prejudicando a qualidade de vida das pessoas que sofrem tais transtornos. Tem tópico frasal. Aqui já é um tópico frasal mais declarativo, porque no Brasil há uma evidente falta de informações, né, fomentando. Depois vai para a estratégia aumentativa baseada no mito da caverna disposto na República de Platão, depois faz uma expansão, né, com uma modelização importante, e uma consequência, um fechamento crítico conclusivo aqui. Logo, é evidente a grande importância das informações, né? Aqui um fechamento mais conclusivo, né, falando da importância dessas informações, direcionando que provavelmente, agora no último parágrafo que a gente vai ler da conclusão, a aluna Adriele vai fechar tentando intervir nessa questão. Tá? Vamos ver aqui. Destarte, óleo conectivo, medidas são necessárias para resolver os problemas discutidos. Essa primeira frase aparece aqui, não é obrigatório, já falei para vocês. Em outras aulas é opcional, tá? Mas vocês podem ver que aqui uma aluna tirou 1000 utilizou. Isto posto, oi, diga. Existe Dessarte e Destarte? Existe. Ah, sushi, que estava errado já. Os meus conectivos preferidos, tá? São, né, já falei para vocês, anotem se quiserem revisar. Por tudo isso, com tudo isso, portanto, fica claro, vírgula, portanto, vírgula. Tá? Pode até se utilizar infere-se, vírgula, portanto, vírgula. Mas os meus dois preferidos, geralmente eu escolho o por tudo isso e o com tudo isso. Tá? Porque da mesma forma que fecha o texto, ele retoma que vocês já mencionaram coisas ao longo do texto. Tá? O por tudo isso e o com tudo isso, eles já meio que direcionam o que essa frase foi colocada aqui, né? Medidas são necessárias para resolver os problemas discutidos. Bom, quando eu digo por tudo isso e com tudo isso, eu já estou dizendo que, olha, ao longo do texto, né, eu já disse algumas coisas. Né? Vamos dar seguimento, então. Isto posto, vírgula, cabe à escola, vírgula, forte ferramenta de formação de opinião, vírgula. Aqui o aluno está dando já uma modalizada, assim, ele está colocando opinião na conclusão. Vocês não precisam fazer isso. Vocês podem direcionar a proposta de conclusão para aquelas 5 perguntas básicas. Quem vai fazer o quê, como e para quê, detalhando uma dessas partes. Retomando também o manual aí de correção, basta uma proposta bem detalhada, respondendo essas 5 perguntas para garantir os 200 pontos. Vocês não precisam fazer mais de 2. Se fizerem mais de 2, se fizerem mais de uma, será considerada pelo menos a mais completa. Tá? Então, vocês precisam fazer pelo menos uma proposta completinha, com as 5 perguntas. Isto posto, vírgula, cabe à escola, vírgula, forte ferramenta de formação de opinião, realizar rodas de conversa com os alunos sobre a problemática do preconceito com os transtornos mentais, vírgula, além de trazer as informações científicas sobre tal questão. Quais informações científicas? Eu já estava achando essa proposta não tão completa, mas aqui vocês podem ver, a aluna coloca um ponto e detalha essa proposta que não estava bem detalhada na sequência. Geralmente vocês não colocam o que na proposta. Vocês até colocam quem vai fazer. Vocês até colocam o que vai ser feito, mas vocês não detalham o como vai ser feito. E essa aluna coloca o como depois.
Essa ação pode se concretizar por meio da atuação de psiquiatras e professores de sociologia, vírgula, esses irão desconstruir a visão discriminatória que a aluna colocou, né, de forma bastante incisiva no texto, né, dos estudantes, enquanto que aqueles irão mostrar dados / informações. Eu não teria colocado os dois, teria escolhido só um, relevantes sobre as doenças psiquiátricas. Espera-se, vírgula, com essa medida, vírgula, que o estigma associado às doenças mentais seja paulatinamente erradicado. Interessante aqui, né? O termo, né, como a gente já conversou também, dificilmente uma proposta de vocês vai resolver de fato aquele problema. O objetivo dessa prova da Enem é que vocês se posicionem minimamente, né, que tenham uma proposta de intervenção. Tá? Então aqui, a aluna respondeu quem vai fazer o quê, como e para quê, né, detalhando uma dessas partes. Tá? Aqui ela detalhou mais do que o como. Então, bem interessante o detalhamento do como aqui, fica como aprendizado para vocês, a importância de detalhar principalmente o como vai ser feita essa proposta, inclusive separando essa proposta, né, esse detalhamento de como em outro período. E a aluna que fez somente uma proposta, ela ganhou 200 pontos, não somente na C5, mas nas outras competências, né, na C1 em norma culta, na C2 em tripé de texto, né, entender o tema, ter tese clara, né, na dissertação argumentativa, texto dissertativo argumentativo em prosa, com repertório sociocultural legitimado, pertinente, produtivo. Tem ali as 4 palavras-chave, né? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar as informações, os fatos, opiniões e os argumentos para a defesa do ponto de vista. Tem conectivos, né, bastante diversificados e presentes em todos os parágrafos, inclusive no início dos parágrafos, como a gente destacou. Tem proposta de intervenção, né, respondendo ali as 4 perguntas mais detalhamento, fechando aí o que o Enem espera. Vocês podem estar se perguntando, eu não achei um texto brilhante. E é o que a gente já conversou também, não precisa ser brilhante o texto, precisa ser um texto fechadinho, com o mínimo de erros, e né, que seja atendido essas 5 competências. Vocês podem ver, né, que a aluna, por exemplo, ela tem uma construção bastante interessante em relação às vírgulas. Né? Vocês viram que eu fui lendo vírgula, vírgula, vírgula. Então, uma aluna que tem uma boa pontuação de texto, isso ajuda muito. Um texto bem pontuado, né, ajuda muito em norma culta, competência 1 ajuda muito em mecanismos coesivos, competência 4. Claro, a aluna traz um outro repertório aí em C2, articula bem, né, selecionou bem as informações, os fatos e opiniões, pontuando bem na competência 13 é mais fácil a competência 5. Basta responder as 4 perguntas, detalhando uma delas, né, fechando aí o texto. Aqui a aluna não fez texto circuito. Né, no final da conclusão, ela não retoma o que ela disse lá na introdução. Ela poderia ter retomado o Coringa, por exemplo. Né, retomado o ator, retomado o personagem. Né? Ou ela poderia ter retomado outras coisas. Ela poderia ter retomado a questão da Idade Média, aqui, né, dito no D1. Ela poderia ter retomado a questão do mito da caverna, do Platão aqui na República, tá? Mas ela preferiu aí falar a questão do paulatinamente erradicado, só retomando o tema, a importância da retomada do tema de direção em todos os parágrafos, aqui retomando na conclusão, certo? Então aqui está o primeiro texto que a gente acabou de corrigir. Alguma dúvida deste primeiro texto? Prometo que os próximos agora serão um pouquinho mais rápidos. Não, foi muito bom. Tranquilo? Vamos para o segundo texto. Aécio Filho, 17 anos, Rio Grande do Norte. Ordem alfabética, segunda ordem alfabética, à disposição dos textos da cartilha 3.0 do Lucas Felp. Vocês podem ver que essa letra aqui, ela é uma letra ok, né? Mas não é uma letra bonita, né? É uma letra que chame a atenção, assim. Por que eu estou dizendo a questão da letra, tá, pessoal? A letra não precisa ser bonita, a letra precisa ser legível. A letra precisa ser entendível, né? O corretor precisa ter uma letra com legibilidade. Né? Não precisa ser bonita. Então, e tem outra questão, né? O corretor, no dia, a gente já conversou sobre isso também, ele pega a lupa e ele aproxima, tá? Ele aproxima cada um dos parágrafos, tá?
É claro, aqui a qualidade minha não está tão boa, tá? A qualidade não está tão boa. Porque eu tirei o print do PDF, né? Mas no dia o corretor recebe em alta qualidade e ele consegue aproximar bem, tá? Então vamos lá. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma, abre aspas, teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor a situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Seguindo a lógica barrosiana, faz-se preciso, portanto, valorizar também a problemática das doenças mentais no Brasil, ainda que elas sejam estigmatizadas por parte da sociedade. Nesse sentido, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal e a educação brasileira. Essa é uma introdução, comparando com a primeira, é uma introdução um pouco mais objetiva, tá? Principalmente ali no final, quando o aluno, né, o AS, ele coloca nesse sentido, vírgula, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, essa frase aqui poderia ser utilizada em qualquer tema. Nesse sentido, vírgula, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, vírgula, é importante analisar o quê? Só muda o argumento 1 e o argumento 2. Vai falar de negligência estatal no D1. Léo, como é que tu sabe? Tu já leu previamente? Eu passei o olho de forma muito rápida, eu não lembro exatamente, mas essa é a construção básica da maioria dos textos. O aluno, no final da introdução, ele coloca o argumento 1 e ao lado ele coloca o argumento 2. Tá? Então, esse aluno provavelmente vai fazer isso, né? Então, o final do parágrafo de introdução, ele é basicamente para explicitar, deixar claro de forma concisa, né, de forma objetiva, de forma direta a tese e os argumentos. Isso que ele fez. A estratégia introdutiva, ele optou por citar Manuel de Barros com essa teologia do traste, que eu não conheço, né, não conhecia, para falar a verdade. E, pessoal, é bem provável que ele também já tenha preparado essa estratégia introdutiva de forma prévia, porque os problemas, em geral, eles são esquecidos ou ignorados. Léo, não concordo. Eu acho que os problemas, eles não são esquecidos e os problemas não são ignorados. Eu discordo. Tudo bem, mas a redação do Enem, ela não é uma questão de concordar ou discordar. Ela é uma questão de... Tem uma pessoa, né, que tem um preparo prévio, né, tem, né, um processo de educação, né, de construção de algumas coisinhas, que está sentado ali para escrever alguma coisa. E não é sobre o corretor concordar ou discordar desse aluno. É o corretor olhar para o texto e verificar se o aluno colocou a sua opinião, né, seguindo as competências exigidas. É bem simples, é bem objetivo isso, né? Não é sobre, essa redação está brilhante, esse aluno teve uma ideia muito, muito diferente, eu não concordo tanto com essa teoria do Manuel de Barros. Não é sobre isso, né, pessoal? É sobre como a aluna coloca isso e desenvolve essa ideia, tá? E como eu disse, provavelmente ele preparou isso previamente, ele já tinha isso no caderninho anotado, no dia só deu seguimento aí à colocação dessa estratégia introdutiva. Certo? E claro, né, traz o tema, né, coloca estigma já das doenças mentais aí na introdução. Vamos para o D1. Primordialmente, olha só o conectivo, parágrafo 1, é necessário destacar, olha só, tópico frasal baseado em declaração, a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental. Lembrando que o argumento 1 versa sobre negligência estatal, então ali ele já está retomando negligência estatal, né, buscando um sinônimo. Qual é o sinônimo? É necessário destacar a forma como a parte do Estado costuma lidar. Ele não está dizendo que lida de forma má aqui. Não disse ainda. Né? Mas dirá na sequência. Isso porque, como afirmou Gilberto de Menstein, olha só a estratégia argumentativa aqui, cita o autor e a obra, a legislação brasileira é ineficaz.
Queridos, novamente, tá? Provavelmente o aluno preparou isso previamente, ele já tinha decorado essa citação, essa estratégia, tá? Aí, Léo, como é que tu sabe? Provavelmente ele tirou isso da cabeça na hora. Pode ter tirado mesmo, tá? Mas ele, eu acredito, porque eu já fui aluno também de né, pré-vestibular e tal, a gente tinha um caderninho com algumas citações e eu já recomendei isso para vocês. Façam isso. Tá? Vocês não precisam ser geniais no dia da prova, vocês precisam executar um plano bem feito. Tá? E parece que esse aluno fez isso, na minha opinião. Tá? A legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Vocês lembram que num ano, né, se vocês lembrarem na aula de correção dos textos lá, numa das minhas redações eu citei Charles Barão de Montesquieu, na obra do Espírito das Leis, que não basta aplicação, não basta a existência de leis, mas a aplicação de leis. É quase a mesma coisa que esse aluno falou aqui, só que ele citou o Gilbert Mestay, que é um autor brasileiro, uma obra, né, de um autor brasileiro. Ele está falando de legislação, né? Então, citar a questão jurídica no desenvolvimento, como esse aluno fez, e citar, por exemplo, né, a questão jurídica em relação e negligência estatal, e citar um contexto social com alguma particularidade social no D2, escolhendo esses dois núcleos de discussão, pode ser feito para qualquer tema. Para a grande maioria dos problemas, a gente tem uma questão de Estado envolvida, né, principalmente pela não presença. Eu não concordo sobre a presença do Estado. Então, como eu disse, a gente não está discutindo aqui se tu concorda ou não concorda com a minha ideia. Tá? Eu só tô discutindo que é uma argumentação possível, tá? Que pode ser feita. Né? Dando seguimento. Prova disso, então, o aluno não basta citar alguma coisa, tem que provar. É a escassez de políticas públicas satisfatórias, voltadas para a aplicação do artigo 6º da Constituição Cidadã, olha só, entre aspas, tá? Que garante, entre os direitos à saúde. Isso é perceptível, tá? Interessante, novamente, conectivo. Como é que a gente percebe essa prova? Seja pela pequena campanha de conscientização acerca de necessidade de saúde mental, vírgula, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento de doenças nos hospitais. Ponto. Assim, infere-se que nem mesmo o princípio jurídico foi capaz, fechamento crítico, está criticando mais um pouquinho, foi capaz de garantir o combate ao estigma. Olha só, retomo o tema novamente. Pessoal, eu não vou comentar novamente, eu não vou comentar aqui a validade ou a invalidez da ideia do aluno da aluna, tá? Eu não vou falar, não concordo com isso, por isso, por isso, por isso. Não vou fazer isso, porque é mais ou menos a mesma ideia do corretor aqui, tá? E para a gente também não se alongar tanto, tá? Poderia discutir aqui, né, sobre o tratamento das doenças mentais em diferentes estados e qual a diferença disso, né, da atenção primária, da atenção privada, né? Sim, poderia, mas não vamos fazer isso agora, tá? Outro conectivo, outro sim, é igualmente preciso apontar, tá? Declarando aqui a educação nos moldes predominantes no Brasil como outro fator que contribui para a manutenção, corrobora para a persistência, faz com que isso se mantenha. É outra construção muito utilizada nos textos. Tá? Para entender tal apontamento, é justo relembrar a obra Pedagogia da Autonomia, colocando entre parênteses, isso está importante, as obras estarem entre parênteses, entre aspas, perdão, entre aspas, do patrão da educação brasileira, vírgula, para o Freire, vírgula, na medida em que ele destaca a importância das escolas em fomentar não só o conhecimento técnico-científico, mas também as habilidades socioemocionais, como respeito e empatia. Léo, eu não concordo com Paulo Freire, não gosto, né, não concordo. Obviamente, queridinho, queridinha, a gente não está discutindo isso aqui agora. Vocês podem ver que o que o aluno colocou, mesmo que você não concorde com Paulo Freire, tá? O que o aluno colocou faz sentido ali, ó. Não só o conhecimento técnico-científico, mas também habilidades socioemocionais são importantes, é isso aí. De fato, né? Precisava ter colocado o Freire? Não precisava ter colocado ele para falar isso, tá? Mas ele está entrando na lógica que eu preciso colocar autores que corroboram para não é só eu que penso isso, alguém pensa isso. Argumento de autoridade, estratégia argumentativa que é citado na cartilha do INEP. Sob essa ótica,
vírgula, pode-se afirmar que, pode-se afirmar muita coisa, tá? É possível afirmar muita coisa, é uma outra estrutura que pode ser utilizada. Que a maioria das instituições de ensino brasileiras, vírgula, uma vez que são conteudistas, não, não contribuem no combate, tá? Ao estigma relativo às doenças mentais e, portanto, vírgula, olha o aluno bem crítico, né? Não formam indivíduos da forma como Freire idealizou. Não vamos discutir, tá, a questão da estratégia argumentativa, mas basta lembrar ali dos gregos, tá? Que grande parte aí dos nossos problemas, das nossas discussões já previamente foram discutidos por né, pessoas há mais de 2.500 anos, né? Então, seguindo, frente a tal problemática, olha, o conectivo, faz-se urgente, viu, o apoio do Ministério Público, cujo dever, de acordo com o artigo 127 da Constituição Brasileira, garantir a ordem jurídica e a defesa dos direitos sociais diversos. Eu duvido que esse aluno tirou isso da cabeça na hora. Ele botou isso num caderno de citar o Ministério Público e que, segundo o artigo 127 da Constituição Cidadã, ele tem o dever de garantir a ordem jurídica e defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis, cobre do Estado ações concretas a fim de combater pessoal, até aqui, ó, isso aqui, ó, até aqui, tá? Até ali, quando ele fala de preconceito, isso poderia ser citado em diversos textos, tá? Preconceito às doenças mentais, ponto. Entre essas ações, era só trocar os doenças mentais por qualquer tema, a fim de combater aí peguem qualquer tema né, dos temas que trabalhamos até agora. Entre essas ações, deve-se incluir parcerias com as plataformas midiáticas, nas quais propagandas de apelo emocional, mediante depoimentos de pessoas que sofrem esse estigma, deverão conscientizar a população acerca da importância do respeito à saúde mental. Ademais, é preciso haver mudanças escolares. Quais mudanças? O aluno não detalhou a proposta 2, tá? Baseado no fomento da empatia, por meio de debates abertos sobre temas socioemocionais. Pouco completo essa proposta 2, mais completo a 1. Ainda assim, na minha visão, não está bem completo, hein? Não, tá sim. Tá sim porque ele dividiu, tá? Se a gente considerar aqui o Ministério Público como quem, aqui quando ele coloca entre essas ações, é bem parecido com a aluna do texto que fez. Botou um ponto e seguiu que detalhando a ação. Tá? Ação, quem vai fazer o que? A ação. Como vai ser feito, detalhando essa ação. Né? E parar aqui. Né? Tá posto também, tá? Então, discutimos a segunda redação. Alguma dúvida sobre essa? O que acharam? Querem comentar alguma coisa sobre essa 2? Aquela Constituição Cidadã. Não. É Constituição Cidadã? Isso, a Constituição de 88, também chamada Constituição Federal de 88, também chamada de Constituição Cidadã. Vocês podem colocar como Ah, claro. É porque eu não fazia ideia de Constituição Cidadã. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Existe? Sim, sim. Mas aí Também tu falou de chamada. 88, aí sim. Sim, mas pode colocar Constituição Cidadã ou Constituição de 88, tá? Pode colocar ambas. Vamos lá, então. Terceiro aluno, Alan Albuquerque, 20 anos, Rio de Janeiro. Tá? Vocês podem ver uma letrinha aqui um pouco mais nítida, né? Mais legível, mais bem feita. Mas o que importa é o conteúdo. Na obra, abre aspas, texto de fim de Policarpo Quaresma, bem colocadas aspas, vírgula de Lima Barreto, vírgula, o protagonismo a Policarpo é caracterizado com aqui estratégia introdutiva com citação de uma obra e já explicando um personagem. Oi. Desculpa te interromper. Tranquilo. Mas que nem eu leio muito livro atual, né? E daí eu teria que colocar aspa igual, né? Tipo, qualquer obra da literatura, não importa se seja antiga ou atual. Isso. Assim, qualquer obra coloque entre aspas. Nós vamos ver que alguma das redações aqui, eu lembro de forma assim, olhando por cima, acho que o aluno não colocou, a aluna ou o aluno não colocou, tá? Entre aspas, tá? E mesmo assim tirou 1000. Mas a rigor, tá? Coloque,
Tá? Na obra, abre aspas, Oh, tal, vírgula do tal autor, vírgula. oi. Oi. Eu não entendi qual foi a pergunta. Se é obrigatório colocar aspas para citar uma obra. Aí eu Ah, falei tá. que, em relação à gramática, assim, sim, né? Devemos colocar aspas. Mas já teve alunos mil que não colocaram e mesmo assim não foram descontados, tá? O protagonismo a Policarpo é caracterizado como um doente mental por familiares e colegas de profissão, devido ao seu ufanismo, vírgula, sendo segregado da sociedade em um hospício. Muito interessante a estratégia introdutiva, né? Bem relacionada ao tema. Atualmente, ou seja, não basta citar algo prévio de uma história, eu preciso problematizar trazendo para o Brasil atual isso. Na realidade brasileira, os verdadeiros doentes mentais são tão estigmatizados, a presença, novamente, da palavra estigma associada à doença mental, quanto o fantasioso Policarpo, sendo tratados e observados com preconceito por considerável parcela da população. Gostei muito que esse aluno colocou algo que eu digo muito para vocês, a parcela, uma parte, ou a minoria, ou a maioria da população. Tá? Não generalizem argumentos, não generalizem tese, não generalizem ideias. Todos pensam isso. Se uma pessoa não pensa assim, logo a sua tese, o seu argumento vai para o lixo, vai para o gargalo. Então, sejam um pouco mais calmos na argumentação. Não generalizem tudo como vocês impõem. Ah, todo mundo é... Parece conversa de bar, né? Conversa de discussão, né? Ponta o dedo na cara e fala que, né? Não é. A redação precisa ser um pouco mais polida, é um ambiente que vocês precisam entender que vocês estão produzindo um texto de 30 linhas numa tarde fria ou quente, provavelmente quente, muitas vezes em condições que não são tão boas ali, dependendo da escola. Às vezes vocês estão nervosos, né? Seja porque é uma das primeiras vezes que vocês estão fazendo a prova, seja porque vocês têm uma pressão, de certa forma, daquele momento, né? Pressão de vocês ou de outras pessoas, tá? Então, tentem ser tranquilos na transcrição, né? No rascunho, em todo o processo que a gente já conversou como fazer, né? Desde a leitura do comando de redação, passo a passo, tentar sistematizar isso de uma forma organizada, para que no dia vocês não se percam, para que no dia vocês não cometam generalizações, né? Absurdos na escrita. Tá? Assim, faz necessário analisar os alicerces que sustentam esse estigma, vírgula, a citar, interessante, a ausência de ensino sobre a temática, argumento 1, e a falta de empatia, argumento 2, característica da contemporaneidade no sentido de buscar demascarar tais páginas prejudiciais. Vocês querem ver que o argumento 1 é a ausência de ensino e o argumento 2 é a falta de empatia? Tópico frasal 1. A falta de um conteúdo. Olha o argumento voltando no tópico frasal 1. 2. Ademais, a manutenção dessa ignorância. Tópico frasal 2, argumento 2. Então, tópico frasal 2, retoma o argumento 2. Tópico frasal 1, retoma o argumento 1. Em relação à ausência de ensino, em relação à falta de empatia, tá? Aqui o aluno já coloca o alienista de Machado de Assis, então ele coloca mais uma obra. Interessante a argumentação do aluno. Ele coloca Byung-Chul Han, né, que é um autor aí coreano, que vem fazendo bastante sucesso aí com algumas obras, como, né, a Agonia do Eros, como Sociedade do Cansaço, tá, como outras obras aí, tá? Inicialmente, a falta de um conteúdo voltado aos tratamentos mentais, na formação e educacional brasileira, possibilita o desenvolvimento de, tá? Eu gosto dessas construções, tá, de causa e consequência. A falta disso gera isso. Fazendo um tópico frasal baseado em declaração, né? Baseado em declaração. É a forma que eu mais gosto. É o tópico frasal dos 3Ds, de definição, declaração, de visão. Declarando algo, tá? E dentro lá de causa, consequência, campo e confronto, tanto faz, mas eu gosto bastante de causa e consequência, tá? Porque o tema da redação do Enem geralmente é um problema, a gente tem uma causa, a gente tem uma consequência, tá?
No contorcionista, olha só novamente as aspas, pessoal. O médico acaba encarcerando a população de uma cidade inteira, já que não existiam métodos precisos para reconhecer as doenças mentais, blá, 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 né? Vírgula, ou seja, vírgula, todas as decisões dele estavam permeadas de desconhecimento. Podem ver, o aluno aqui expandiu até demais a obra, tá? Ficou falando bastante. A maior parte do parágrafo, né, até tá aqui baseado no conto. Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Já falei também isso para vocês. Tomem cuidado com o excesso de exposição de uma obra, de um conto, e principalmente aqui no desenvolvimento. O aluno já optou, né, na introdução, ele já optou por uma obra. Tá? E aqui, novamente, traz outra obra. Tudo bem, sem problemas. Só tomem cuidado para não expandir tanto a obra e a ideia de vocês ficar restrita. Tá? Analogamente à obra, então, assim, por mais que esse aluno tenha expandido bastante o conto, ele faz analogia. Tópico frasal, baseado em declaração, estratégia argumentativa, baseada em citação de obra e autor, tá? E depois dessa citação, né, a gente precisa fazer uma relação com a obra com o problema atual. Analogamente à obra, o cidadão que não conhece minimamente os transtornos da mente tenderá a criar suposições erradas, tomando ações equivocadas. Ok. Logo, vírgula, a ignorância e o preconceito prevalecem. O aluno ainda fez o fechamento, né, que é o quarto passo, que eu considero importante. Vocês podem ver aqui, mais ou menos a estrutura que a gente falou nas aulas está aparecendo, né? Fechamento aqui, crítico, né? Logo, a ignorância e o preconceito prevalecem, né? Após a analogia que o aluno fez, tá? Vamos para o desenvolvimento 2. Ademais, a manutenção dessa ignorância é fortalecida pelos ideais narcisistas valorizados odiernamente, os quais, muitas vezes, desvalorizam o diferente. Segundo Birching o século XXI é dominado por uma sociedade do desempenho, sociedade do cansaço, né? Na qual a individualidade é extremada em detrimento do altruísmo. Aqui acho que é na palavra do aluno, tá? Nesse panorama, olha o conectivo, o indivíduo, imerso em si mesmo, não consegue enxergar e aceitar a pluralidade de seres humanos que o circundam. Dessa forma, vírgula, cidadão brasileiro, vírgula, inserido nessa lógica, vírgula, nega o doente mental e classifica-o como anormal, reforçando estigmas a nós. Aqui, vou voltar ao comentário que eu fiz sobre a introdução, não façam generalizações. O aluno foi muito bem na introdução ali, quando ele falou uma considerável parcela, tá, em relação ao preconceito. E aqui ele colocou dessa forma um cidadão brasileiro inserido nessa lógica. Tá. Quando ele coloca inserido nessa lógica, é na lógica do preconceito. Tudo bem, ele não generalizou. Eu ia dizer que ele estava generalizando o cidadão brasileiro. Né? Então, novamente, um parágrafo com tópico frasal, baseado numa declaração, trazendo um outro autor. O aluno escolheu mais um autor aqui, não citou a obra especificamente, que poderia ter citado a obra do autor, não citou. Faz uma analogia do autor, da ideia externa ao Brasil, para o problema, e faz um pequeno resumo fechando, de forma crítica. O aluno opta novamente, tem a opção de fechar de forma crítica. Proposta de intervenção, infere-se vírgula, portanto, mais uma das formas de começar o texto, a gente já tinha falado dos outros conectivos, que o preconceito associado às doenças mentais no Brasil precisa ter suas fundações desfeitas. Mais uma estrutura que poderia ser utilizada, seja qual for o tema que cai no dia. Para tanto, vírgula, o Ministério da Educação deve, a importância do verbo de ação, deve, pode, tem a função de, é necessário que faça tal coisa. Com suporte do Ministério da Saúde, inserir a discussão acerca das doenças mentais nas escolas. Olha só o detalhamento da ação. Falou o quê? Quem? Ministério da Educação, com suporte do Ministério da Saúde, ação conjunta, 2 agentes por ação, é o que eu recomendo. O quê? Inserir a discussão, como, e vocês costumam não colocar o como, por meio de alterações na base nacional curricular comum, as quais afetarão as disciplinas de filosofia, sociologia, biologia e literatura. Aqui ele explicita ainda algumas disciplinas, legal, da parte do aluno.
a fim de, com o objetivo de, no intuito de, para que formar cidadãos mais tolerantes e conhecedores da saúde mental. Uma proposta bem detalhada basta, o aluno faz uma segunda. Além disso, o Ministério da Família... Não, eu não conhecia que existia Ministério da Família, pois é. Deve fomentar a empatia social, vírgula, utilizando-se de publicidades que valorizem atitudes altruístas, visando a redução do individualismo. Aqui a proposta 2 é um pouco menos detalhada, tem a questão de espaço, né, também. Basta uma proposta bem detalhada. Quiçá, nessa via, vírgula, os policarpos modernos não serão segregados. Fantástico. Fechou o texto-circuito aqui muito bem. Tá? Interessante. Texto-circuito, né? Fechando aí, trazendo, né, novamente Policarpo Quaresma, que foi o autor, que foi, né, o personagem citado aqui na obra de Lima Barreto, tá? Terceiro texto corrigido. Que acharam? Alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? Sim? Vou seguir. Alinho Soares, 18 anos, Paraíba, quarto texto, penúltimo texto. Novamente, cita Coringa na introdução. Né? Aqui uma letra um pouco mais legível, um pouco mais bonita. Tá? Em geral, as gurias têm uma letra um pouco melhor que a dos gurias. Tem uns ex-alunos aí com algumas letras que eu vou contar para vocês, viu? Cada letrinha que a gente pega na vida corrigindo texto, né? Vamos seguir. O filme O Coringa, aqui que eu vou falar para vocês, tá? Que já vi texto 1000 que não colocou entre aspas o filme, tá? Aqui esse aluno não colocou, a Aline não colocou, ó. Tá? E novamente aparece Coringa, quantidade de redações. Eu lembro que na aula que eu fiz pós-prova, eu comentei assim, olha, a quantidade de redações com Coringa, redações 1000 com Coringa, de estratégia introdutiva. Isso é algo fora do radar, assim. Então a gente já viu aqui de 5 textos, já é a segunda vez que aparece, tá? O filme Coringa retrata a história de um homem que possui uma doença mental e, por não possuir atendimento psiquiátrico adequado, ocorre o agravamento do seu quadro clínico, tá? Com essa abordagem, a obra revela a importância da saúde psicológica para um bom convívio social. Odiernamente, vírgula, fora da ficção, importante sempre, né, fugir da ficção. Muitos brasileiros enfrentam situação semelhante, o que colabora para a piora da saúde populacional e para a persistência do estigma relacionado à doença mental. A aluna traz aí o tema. Dessa forma, vírgula, por causa da negligência estatal, novamente aparece negligência estatal como argumento. Viram? Além da desinformação populacional. Não, eu posso, então, né, 4 textos aqui, mas eu posso citar Estado no primeiro parágrafo e um contexto social no segundo parágrafo, abordar uma questão jurídica, abordar um problema mais humano para qualquer tema. Olha, para a maioria dos temas, sim. Inclusive, eu fiz isso algumas vezes. Essas consequências se agravam na sociedade brasileira. Tem estratégia introdutiva, perdão, trazendo um filme, faz o contexto aí, faz uma expansão, traz para o contexto atual, tem tese, né, argumentos em paralelo. Em primeiro lugar, conectivo interparágrafos, negligência do Estado é o argumento 1. É um dos fatores que impedem, já está modalizando o tópico frasal, já está colocando a sua opinião, declarando algo. Nota-se outro sim, olha o conectivo interparágrafos, a desinformação na sociedade retoma o argumento 2 em relação aos estigmas dos doenças mentais, a problemática reforça o problema, modaliza. Estrutura muito semelhante, né? Nessa perspectiva, vírgula, a escassez de projetos estatais que visem a assistência psiquiátrica na sociedade contribui para a precariedade, importante a modalização desse setor e para a continuidade do estigma envolvendo essa temática. Dessa maneira, vírgula, parte da população deixa de possuir tratamento adequado, que resulta na piora da saúde mental e na sua exclusão social. No entanto, vírgula, apesar da Constituição de 88, ou Constituição Cidadã, determinar como direito fundamental do cidadão brasileiro o acesso à saúde, primeira aula do ano, né? Segunda aula, na verdade, de saúde pública. Essa lei não é concretizada
pois não há investimentos estatais suficientes nessa área. Diante dos fatos apresentados, diante disso, por isso, logo, é imprescindível uma ação do Estado. Fechamento aqui não crítico, como a gente viu no último texto, mas aqui conclusivo. Olha, é importante que a gente mude isso. Tópico frasal conectivo interparágrafos, declarando algo, retomando o argumento, traz o problema, né? Expande ele, atentem para os conectivos, ó. Olhem só os conectivos. Nessa perspectiva, dessa maneira, contrapõe, no entanto, fecha com a conclusão. 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Eu acho que 5 períodos é bastante interessante, tá? Nota-se outro sim, blá, blá, blá. Nesse aspecto, vírgula. Devido à escassez da divulgação de informações das redes midiáticas sobre a importância da identificação e do tratamento das doenças psicológicas, vírgula, a relativização desses quadros clínicos na sociedade. Ponto. Desse modo, vírgula, assim como é retratado no filme, novamente, um segundo filme no texto, e novamente, sim, aspas, o qual mostra a dificuldade da inclusão de pessoas com doenças mentais na sociedade. Parte da população brasileira enfrenta esse desafio. O filme Lado Bom da Vida, né, estrelado pela Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Né? Então tem, às vezes, né, caem alguns temas que vocês têm mais facilidade de dissertar, porque tá na rotina de vocês ali. Vocês viram um filme, né? Faz de conta que vocês não têm um caderninho de redação, tá? Vocês não têm um caderninho que vocês colocam coisas aqui, tá? Tipo assim, eu não faço caderno de estratégias introdutivas, estratégias argumentativas, mas eu gosto de assistir filmes, eu gosto de ler, eu gosto de ver série. Vocês têm que utilizar isso, pessoal. Tá? Utilizem o que vocês têm no dia a dia. Porque às vezes os alunos forçam algumas citações, algumas estratégias introdutivas, estratégias argumentativas, de coisas que não é a realidade do aluno e fica forçado, fica mal colocado. Tá? Então tomem cuidado, às vezes, quando querem distanciar, colocar algo para ficar muito bonito e não ficar bom. Tá? Com efeito, vírgula, essa parcela da sociedade fica à margem do convívio social, tendo em vista a prevalência do desrespeito e do preconceito na população. Nesse cenário, vírgula, faz-se necessária uma mudança na postura das redes midiáticas. Faz-se necessária uma mudança na postura das redes midiáticas. Léo, qual a mudança? A mudança deixa para a pós-intervenção. O fechamento conclusivo é isso, é levantar a bola para lá na conclusão, detalhar essa mudança de postura. Tá? Novamente, estratégia introdutiva presente, tópico frasal presente, expansão do tópico frasal presente. Aqui a estratégia argumentativa vem com um terceiro período, ali o filme Lado Bom da Vida, o efeito, o somatório, né, e o fechamento. 5 períodos novamente. Eu acho que 5 períodos fica muito bom o desenvolvimento. Vocês podem ver que esse é um texto aqui um pouco mais... A aluna coloca um pouco mais de ideia dela em relação ao texto anterior. Vocês lembram o período que a gente leu ali de desenvolvimento, que o aluno citou a obra, falou muito da obra, ficou pouco expandido. Aqui eu acho que ficou melhor o texto dela. Tá? Conclusão, portanto, vistos os desafios que contribuem para o estigma associado aos transtornos mentais, é mister uma atuação governamental para combatê-los. Diante disso, porque ela já falou de Estado no D1, né? O Ministério da Saúde deve intensificar a criação de atendimentos psiquiátricos públicos, com o objetivo de melhorar a saúde mental da população e garantir o seu direito. Para tal, vírgula, como é que eu vou fazer isso? Já falou quem vai fazer a proposta, o Ministério da Saúde, já falou o que vai ser feito os atendimentos psiquiátricos públicos, já falou até o objetivo. Como é que vai ser feita a ação? Novamente, a ação é colocada num período separado. Para tal, é necessário um direcionamento de verbas para a contratação dos profissionais responsáveis pelo projeto, a fim de proporcionar uma assistência de qualidade para a sociedade. Além disso, vírgula, o Ministério das... Não, bastaria só uma proposta, bem detalhada, uma basta. Não precisa duas. E se tiver espaço, faço duas. E entre duas, uma mais detalhada e outra menos detalhada. Olha, pode ser? Pode. Desde que a que está mais detalhada responda 5 perguntas. Pelo menos uma tem que responder 5 perguntas. Quem? Fazer o quê? Como? Para quê? Detalhando uma das partes. Geralmente detalhando o quê? O como vai ser feita a proposta.
que nem essa aluna dividiu aqui. Para tal é necessário isso, 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 isso. Além disso, o Ministério das Comunicações deve, pode, tem a função de divulgar, atenção ao verbo, divulgar. Deve alguma coisa, deve alguma coisa. Informações das redes midiáticas sobre a importância do respeito às pessoas com doenças psicológicas, a identificação precoce desses quadros. Mediante essas ações concretas, sempre gosto de fechar, tá? E gosto de fechar de preferência com circuito. O aluno faz isso, traz o Coringa novamente sem aspas, mas traz o filme, traz o texto circuito. A realidade só será nas telas dos cinemas. Muito bom texto. Acho que até agora aqui foi o que eu mais gostei. Tá? Vocês podem ver que é uma aluna que ela coloca um pouco mais de ideia dela no texto. Não tanto. Ela coloca coisa de fora? Coloca. Mas vocês podem ver que há uma construção aqui que ela domina o texto argumentativo. Ela coloca bastante modelização na opinião dela. Tá? Certo? Então tá aqui mais um texto 1000. Texto 1000 do ano de 2020. Vamos para o último texto, da Ana Beatriz Torres, 20 anos, do Rio de Janeiro. Alguma dúvida sobre o texto 4? Eu não. Não? Edvard Munch, pintor expressionista, na obra, abre aspas, O Grito. Olha só. A aluna colocou uma pintura. Não, eu posso colocar pintura na redação, nem pode. Qualquer obra. Livro, filme, pintura, gibi, quadrinho, música. Né? Uma escultura. Qualquer coisa. Se bem colocada, pode. Retratou a angústia, o medo e a desesperança no semblante de uma personagem rodeada por uma atmosfera de profunda desolação. Gostei muito da estratégia introdutiva. Tá? Muito boa. Para além do quadro. E assim, pessoal, independentemente de qual é a estratégia introdutiva, se vocês estão vendo uma estratégia que é de uma obra, seja qual for a obra, vocês viram que sempre a sequência é para além do quadro, para além da ficção, para além do filme, para além da obra, para além do livro, para fora da ficção. Sempre assim. Eu disse que a aula hoje não é teórica, mas aqui já está dito algo, né, já está explícito o que, queridos e queridas. Se vocês colocarem uma estratégia introdutiva baseada nessas opções, né, aqui já está dizendo um caminho que vários alunos que tiraram 1000 fizeram. E a tendência é que, se vocês fizerem isso, vocês vão ir bem também. Tá? Para além do quadro, no Brasil, retoma, traz para o Brasil o problema. O sentimento de milhares de indivíduos assolados por incapacitantes doenças mentais é, vírgula, em muitos casos, novamente ele não generaliza, mas ele fala, é, em muitos casos, semelhante ao ilustrado pelo artista. Nesse panorama, a compactuação da sociedade, os altos custos dos tratamentos, favorece a perpetuação, favorece a manutenção, favorecem com que o problema persista. Outra coisa muito utilizada e que vocês precisam falar no texto é, bom, o problema persiste, isso é um problema, isso não está sendo resolvido, por isso, por isso, por isso, fechamento crítico ali de desenvolvimento, fechamento crítico tem esse objetivo, né? Falar do problema, para uma conclusão, intervir nisso. Cabe-se, então, alcançar medidas efetivas de combate. Essa aqui, tá? É o último texto, mas aqui é interessante que aparece uma construção que alguns alunos adotam, que é, no último período da introdução, colocar isso, medidas são necessárias para... Né? E aí, no período anterior, ali, já tem os dois argumentos, né? Compactuação como argumento 1, altos custos como argumento 2. Tem estratégia introdutiva baseada na obra O Grito, tem expansão trazendo para o Brasil, tem tese, argumentos 2 paralelo e fechamento, dizendo que há necessidade de medidas, tem 4 períodos. Construção interessante da aluna Ana Beatriz. Em hiperanálise, novamente aparece conectivo interparágrafos sob a ótica social. Faz-se necessário refletir acerca da banalização do sofrimento psíquico na contemporaneidade. Tópico frasal 2. Ademais, em segundo plano, olhem a construção dos conectivos. O elevado custo, ela retoma o argumento 2. Fomentam a caótica conjuntura. Novamente modaliza. Causa e consequência. Isso gera isso.
Isso porque, ao se desvalorizar a dor emocional, o indivíduo doente não recebe o apoio necessário do corpo social de seus familiares, haja vista, conectivo importante, haja vista, o grande estigma é a desconstrução de suas mínimas expressões, vírgula, da importância da busca pelo correto tratamento em decorrência da humilhação sofrida pelo paciente. Olha, a aluna expandiu bastante só com a opinião dela aqui, né? Um pouquinho de senso comum, né, de fato comprovável, de verdade indubitável, aquela estratégia argumentativa aqui mais baseada nas ideias de mundo dela. Aí depois ela traz um autor. Tá? Não, eu não gosto de Michel Foucault. A gente não está falando sobre gostar ou não gostar de autor e ator. A gente está falando sobre como o aluno coloca o autor e coloca a sua ideia, certo? Certo. Nesse sentido, a partir do conceito de normalização, define que a sociedade é a repetição de comportamentos sem a devida reflexão crítica dessa conduta, vírgula, sendo assim, a reprodução de atitudes preconceituosas contra a população atingida por doenças mentais é subproduto do desconhecimento social da relevância do suporte coletivo à melhoria do estado mental. Eu acho que foi um pouquinho grande, mas tudo bem, porque aqui está a ideia do autor e o sendo assim, eu teria dividido o período, tá? Teria colocado um ponto aqui, onde não colocou essa vírgula, tá? Dividido a ideia, mas tudo bem. Com isso, o fechamento, o estigma associado aos transtornos mentais, novamente, né? Sempre o tema voltando. O tema volta em todos os parágrafos. E a palavra estigma. Estigma. Favorece a replicação de atitudes egoístas. Toca frasal. Expansão mais com a ideia dela, com um senso comum, verdade indubitável, né? Traz um Michel Foucault como uma segunda estratégia, analogia dentro da própria estratégia, né? Sendo assim aqui. E um fechamento. 4 períodos. Que, na minha opinião, é o mínimo. 4 períodos. Quais são os 4 períodos mínimos? Tópico frasal, estratégia, expansão da estratégia e um fechamento crítico conclusivo, né? Implicação social como fechamento. Essa correlação pode ser estabelecida em decorrência dos valores altos dos medicamentos e das consultas psicológicas, o que afasta a população menos favorecida. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, CFP, eu não gosto do Conselho Federal de Psicologia. Não, a gente não está discutindo aqui. Eu quero psicologia e não pretendo entrar em debate aí com o Conselho Federal de Psicologia sobre algumas coisas. Querido, a gente não está falando sobre o valor médio da sessão de terapia de R$ 150 por visita. Isso revela o caráter excludente do acesso. Eu não precisava ter estado isso aqui, tá? Porque é fato que as consultas são um pouco caras, né? Mas enfim, ela voltou e tudo bem, tá? Nesse contexto, vírgula, aqueles que necessitam de auxílio psiquiátrico ficam reféns da falta de apoio governamental para arcar com os altos valores de tratamento. A Luna está falando, né, que o público não dá conta, o privado é caro, e, claro, eu, por exemplo, se fosse citar isso aqui, eu falaria de algumas iniciativas sobre, né, psicoterapias, terapias, psicoterapeutas que atendem a baixo custo e algumas situações, né, alguns exemplos no Brasil que ajudam nesse sentido. Tá? Dessa forma, a desigualdade estrutural do Brasil afeta os doentes. Torna-se evidente, portanto, que o preconceito social. Argumento 1. O abismo econômico. Argumento 2. Favorece a perpetuação. Retoma o problema. Para reverter esse quadro, é preciso que, olha o verbo, por intermédio do Ministério da Saúde, o Poder Executivo faça, em conjunto com os familiares do doente, a promoção e incentivo ao tratamento psicológico. Já disse que, né, já tem um né? Como vai ser feito? Divide. Isso deve ocorrer por meio da contratação de psicólogos e da criação de projetos. Como cada dá conta, cita um exemplo que valoriza a sobrevivência a fim de oferecer consultas com preços populares. É isso que eu ia colocar. Se eu citasse aquele D2, eu falaria isso, ela fez, tá? Mesma coisa aí. Espera-se, assim, que os sofrimentos emocionais retratados pelo Peter Munch permaneçam apenas no plano artístico. Novamente, outro texto-circuito muito bom. Alguns textos, mesmo não sendo tão bons, né, não sendo textos excepcionais, são textos que, por um fechamento interessante de circuito, o corretor ele já, olha, esse aluno aqui mandou bem. Mandou bem, tá? E alguma dúvida sobre a última leitura, a última redação?
algum apontamento sobre qualquer um dos 5 textos? Sobre algum dos textos que lemos aqui, dos 5? Qualquer um deles? Ou alguma outra coisa? Alguma dúvida teórica? Se eu tiver errado, me corrija, tá? Mas, que nem, por exemplo, ali no texto 4, no caso, ela fez 2 fechamentos de proposta de intervenção, porque no caso ela tinha usado 2 argumentos diferentes, né? E no texto 5, por exemplo, ele fechou com uma proposta de intervenção que fechou os 2 argumentos. Tipo, se eu falo sobre uma coisa, é correto, tipo, eu dar pelo menos uma solução, mesmo que ela não seja completa, porque tem que ter pelo menos uma completa. Mas se caso eu falar, tipo, 2 argumentos diferentes e conseguir fechar numa intervenção só, aí eu detalho só essa e consigo só fechar. Tipo, eu meio que percebi isso, mas eu não sei se tá certo, porque às vezes, tipo, tu faz 2 argumentos que são interligados, tipo, que tu consegue colocar uma intervenção só para resolver, digamos, os 2. Ali no Sim, último eu achei muito legal que ele colocou, tipo, junto com a família, tipo, a saúde junto com a família, sim, pra, tipo, resolver as 2 coisas, né. sim, bem legal. Sim. É exatamente isso, Patrícia. Eu tendo a escrever 2 propostas. Por quê? Porque, em geral, quem eu falei na aula ali, digamos que a gente coloque D1 como negligência estatal, tá? E coloque num D2 sobre uma questão individual, social, familiar, sei lá. Concorda que talvez seja um pouco difícil a gente conseguir reunir a questão da negligência estatal com a questão familiar, tá? Mas essa aluna, Ana, aqui especificamente, digamos que ela conseguiu fazer, ó. Ela colocou o poder executivo, tá? Mas faça em conjunto com os familiares do doente. Uma proposta basta, né, Patrícia? Uma proposta bem detalhada basta, tá? Então, assim, o que eu recomendo, tá? Se vocês conseguirem unir numa proposta os 2 argumentos, né, as 2 ideias centrais, argumentos, façam uma bem feita. Isso basta. Agora, Léo, não estou conseguindo unir as 2 ideias que eu trouxe nos 2 momentos numa só proposta. Olha, o que tu pode fazer? Faz uma bem detalhada e bota uma segunda acrescentando uma ideia, tá? Mas aí fica livre da parte de vocês, né? É exatamente isso, eu fiquei meio em dúvida porque, tipo, se tu fala de um assunto, uma vez eu li que, tipo, tudo que tu abre, tu precisa dar um fechamento, tipo, tu não vai falar sobre uma coisa, tipo, no desenvolvimento 2 e tu vai deixar ali Sim. voando, sabe? Essa era uma ideia que a gente tinha, principalmente quando a gente não tinha o Manual da Competência 5, que agora a gente tem, né, o Manual do Corretor. E lá está explícito que uma proposta basta, entendeu? Antes a gente tinha, né, exatamente isso. Olha, ele levantou 2 argumentos, ele tem que intervir nos 2 argumentos. Tem que intervir nos 2. Mas agora está posto que vocês podem intervir com uma proposta e talvez buscando mais um dos lados do que os 2 lados. O que eu recomendo? Olha, se for fazer uma, tenta encaixar os 2 argumentos nessa uma proposta, tá? Nas 2 ideias, tá? Para não dar margem para o corretor. Tá? Vocês saem com 1.000 pontos, né? E vai sendo retirado 1.000 pontos. Ou vocês saem com 0 e vai somado, né? Eu prefiro pensar que vocês saem com 1.000. E aí cada erro vai sendo descontado. O objetivo é que vocês descontem o mínimo possível em cada uma das 5 competências. Esse é o objetivo, né? Descontar o mínimo. Como é que eu desconto o mínimo em competência 5 aqui, já que a gente está falando sobre isso? Responde as 4 perguntas de detalhamento, não é tão difícil assim. Treina. Primeiro, tu precisa entender. E aí vocês já entenderam o que é preciso. Segundo, vocês precisam ver. Vocês estão vendo aqui exemplos. E agora é só produzir. Aí discutir, debater. Vocês lembram lá das primeiras aulas a gente comentou sobre 4 pilares de trabalho? Primeiro, né, EMRC, né? Entendimento de prova. Metodologia. Repertório.
e C, corrigir, correção orientada, né? Algo mais? Alguma dúvida teórica dos textos? Então tá, fechamos a aula sobre análise de textos 1000, a cartilha 3.0 do Lucas Felp. Agradeço ao Lucas, não conheço, né? Mas agradeço a ele por o trabalho que tem feito, né, na articulação aí dessas cartilhas, né? Junto com os alunos tiraram 1000 pontos, né? Os alunos tiraram 1000 pontos e que cederam as redações, né? Então, é de forma gratuita para vocês. Muito legal esse material. Poderia ser cobrado, né? Não, está sendo disposto de forma gratuita na internet para os alunos. Então, bacana ação. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje e aproveitem também a cartilha que eu já recomendei a leitura, né? Quem sabe aí, numa próxima aula também a gente possa voltar a analisar mais alguns textos 1000, tá? Espero que tenham gostado.